Por que a geração Z do Nepal é tão diferente da do resto do mundo? Tipo, enquanto a galera jovem em outros lugares está mais focada em memes, saúde mental e ativismo online, no Nepal eles acabaram de derrubar um governo inteiro em menos de 48 horas. Isso mesmo, você ouviu direito. Um parlamento em chamas, um primeiro-ministro renunciando e tudo liderado por jovens de 13 a 28 anos. Se isso não te faz parar e pensar, eu não sei o que faz. Fica comigo nesses próximos minutos, porque vou explicar o porquê disso tudo com base em fatos reais, notícias fresquinhas de setembro de 2025 e, claro, vou dar minha opinião no meio, porque eu acho que o mundo tem muito a aprender com esses caras. Vamos esticar isso para uns 10 minutos ou mais para a gente discutir bem o assunto, tá? Vamos começar pelo básico, né? A geração Z, para quem não tá ligado, são aqueles nascidos entre o final dos anos 90 e o início dos 2010. No mundo todo, eles são conhecidos como os nativos digitais. Crescem com smartphones na mão, redes sociais bombando e uma visão mais progressista sobre coisas como igualdade de gênero, meio ambiente e diversidade. Mas no Nepal, um país montanhoso no sul da Ásia, com mais de 30 milhões de habitantes e uma economia ainda em desenvolvimento, essa geração está vivendo uma realidade bem mais dura e, ao mesmo tempo, mais resiliente. Olha só. Enquanto a Gen Z no EU ou na Europa está protestando contra o aquecimento global no TikTok ou lutando por direitos LGBTQIA+, em marchas pacíficas, no Nepal eles estão enfrentando corrupção endêmica, desemprego galopante e instabilidade política que parece não ter fim. E foi isso que explodiu agora em setembro de 2025. Eu fico impressionado, sabe? Porque aqui no Brasil a gente vê jovens reclamando de tudo nas redes. Mas quantos realmente saem para as ruas e mudam as coisas de verdade? Esses nepaleses estão dando um show de bola nisso. O gatilho para tudo isso foi um banimento de redes sociais imposto pelo governo. Imagina, o primeiro-ministro KP Sharma Oli decide censurar o acesso ao Facebook, Twitter, que agora é X, e outras plataformas, alegando que estava rolando muita desinformação. Mas na real era para calar as vozes críticas. Aí, a Gen Z nepalesa, que já estava fervendo de raiva, saiu para as ruas. Em Katmandu, a capital, milhares de jovens se reuniram e em menos de 2 dias eles incendiaram o parlamento, forçaram a renúncia do PM e do ministro do interior e deixaram mais de 70 mortos e centenas de feridos, segundo reportagens da PBS e da CNN. Cara, 70 mortos. Isso não é brincadeira, é uma revolta séria. De acordo com a BBC, esses protestos foram os piores em décadas no Nepal e o que mais chama a atenção é como esses jovens, com média de idade entre 15 e 25 anos, organizaram tudo de forma tão rápida e impactante. Não foi só revolta aleatória, foi uma resposta a décadas de corrupção, onde políticos enriquecem enquanto o povo sofre com pobreza e falta de oportunidades. Eu acho que isso expõe uma podridão sistêmica, como diz o artigo do The New Humanitan, décadas de corrupção que os jovens não aguentam mais. Agora, vamos aprofundar um pouco mais no porquê eles são diferentes, tá? Primeiro, o contexto histórico e cultural faz toda a diferença. O Nepal é um país que saiu de uma monarquia absoluta só em 2008, depois de uma guerra civil que matou milhares. Desde então eles tiveram, 14 governos em 15 anos, nenhum completou um mandato inteiro. Isso cria uma instabilidade louca que os jovens cresceram vendo. Adicione aí desastres naturais, como o terremoto devastador de 2015, que matou quase 9 mil pessoas e destruiu cidades inteiras. Esses jovens viram suas famílias perdendo tudo, reconstruindo do zero e dependendo de remessas de dinheiro de parentes que migram para a Índia ou Oriente Médio para trabalhar em empregos precários. Remessas representam 33% do PIB do Nepal, sabia? Enquanto no resto do mundo a Gen Z está preocupada em burnout no trabalho remoto, no Nepal eles estão lidando com desemprego acima de 20% entre os jovens e uma economia que depende de turismo e agricultura. Isso torna eles mais grounded, mais conectados à realidade dura e menos propensos a ficar só no discurso online. Na minha opinião, isso é o que falta para muita gente por aí. Essa resiliência forjada no sofrimento real, não só em posts motivacionais. Outra coisa que diferencia é a mistura de tradição e modernidade. No Nepal, a maioria é hindu ou budista, com uma sociedade ainda muito familiar e comunitária.
A Gen Z lá respeita os elders, as tradições como festivais da Shine e Tihar, mas ao mesmo tempo está adotando tecnologia rapidinho. Eles usam o TikTok para expor os nepokids, filhos de políticos que postam vidas luxuosas, estudando no exterior, enquanto o povo comum luta para pagar a educação básica. Esse contraste explodiu nas redes antes do banimento e virou combustível para os protestos. Olha, segundo a CNN, durante as manifestações, os jovens usavam bandeiras do mangá One Piece, com slogans como Gen Z não ficará calada e vosso luxo, nossa miséria. Isso mostra uma criatividade cultural misturada com raiva genuína. Na minha opinião, isso mostra que a Gen Z nepalesa é mais pragmática e ação direta do que a global. Em lugares como no ZEU, o ativismo é mais sobre petições online e boicotes. No Nepal, eles vão para as ruas porque sabem que o sistema não muda com likes. E olha, eu acho isso admirável. Tipo, o mundo tá cheio de jovens reclamando no Instagram, mas poucos arriscam a vida para mudança real. Esses nepaleses estão dando um show de bola nisso. Falando em tecnologia, sim, eles são digitais como todo mundo, mas com barreiras. O acesso à internet no Nepal cresceu muito nos últimos anos, graças a smartphones baratos da China e Índia, mas ainda tem áreas rurais sem sinal decente. A pandemia de Covid-19 piorou tudo. Escolas fechadas, economia no chão e jovens vendo desigualdades gritantes. Relatórios da ONU mostram que a Gen Z nepalesa está mais focada em empreendedorismo local, como startups de ecoturismo ou apps para agricultura sustentável, porque não confiam no governo para criar empregos. Compara com a Gen Z na Europa, que está mais em gigs de Uber ou freelancing criativo. No Nepal é sobrevivência pura. E tem o lado da migração. Muitos jovens deixam o país para estudar ou trabalhar fora, mas voltam com ideias novas, misturando o global com o local. Isso cria uma geração híbrida que valoriza a identidade nepalesa, mas quer reformas modernas. Eu fico pensando, sabe? No Brasil, a Gen Z está lidando com problemas parecidos, como corrupção na política e a desigualdade social, mas e a gente? A gente vai ficar só no online? Tá na hora de acordar de vez.